Nesse vídeo eu queria falar sobre uma matéria aqui da Folha de São Paulo que eu achei o título curioso e fui dar uma lidinha. O título é o seguinte: Inspirada nas diretas já, Folha lança a campanha em defesa da democracia. Pô, legal, né? O título parece bem bacana, né? Porque, pô, defender a democracia é uma obrigação de todos nós. Aí eu fui entrando, lendo o texto. Então o que eu queria fazer? A gente vai lendo alguns trechos aqui, eu vou comentando. E aí vocês vão interagindo, deixem seus comentários dizendo se vocês concordam ou não com o meu ponto de vista. Então o que eles falam? A Folha lança no próximo sábado, tá? Dia 27 agora, então é sábado agora, uma campanha publicitária em defesa da democracia. O filme será exibido no intervalo do Jornal Nacional da TV Globo. Aí eles dão uma contextualizada, né? De acordo com o IBGE, 54,2% da população brasileira nasceu após o ano de 1985, quando o regime militar terminou. Somando os que eram crianças de até 10 anos nessa data, o percentual sobe para 69%. O que eles querem dizer é que as pessoas não têm nenhuma recordação e muito sequer conheceram ou vivenciaram esse período. Até aí, ok. O papel institucional de um jornal como a Folha é mostrar de maneira didática e sem viés o que aconteceu. Cara, quando eu li isso aqui, que eles querem mostrar sem viés o que aconteceu, cara, é chamar a gente de trouxa. Porque assim, eu acho que o grande defeito da Folha, eu não vejo problema nenhum dela assumir a posição dela, de ela assumir que ela é esquerdista, que ela é progressista. Se ela assumisse essa posição, provavelmente ela teria muito menos resistência de uma parte considerável da população. Qual é o problema de, no Brasil, a imprensa se declarar sua preferência ideológica? Eu não vejo problema nenhum. Mas como no Brasil, embora a gente saiba o que pensa cada veículo de comunicação, eles não admitem nunca. E aí você vê a Folha escrevendo, né, que esse material em defesa da democracia foi feito sem nenhum viés ideológico, mas isso é o fim da picada, até porque é impossível. O ser humano sempre vai estar enviesado pelos valores, pelas crenças que a pessoa acredita. Isso aqui já começa com já é uma fake news. Pela forma como eles já conduzem a matéria, tá na cara que eles vão descer a lenha. Não vai ver nenhum ponto positivo, é o que tudo indica aqui no texto. Vamos continuar. Não há solução fora da democracia, não há caminho que não o da Constituição. Eu concordo plenamente com a Folha de São Paulo. Então, o que tiver fora da Constituição é um ataque à democracia, certo? Certo. Então, vamos voltar para o tempo do mensalão. Quando o PT, não aceitando a harmonia entre os poderes e a independência, o que o PT fez? Essa organização criminosa que tentou implantar um projeto criminoso de poder, segundo o próprio decano do STF, o ministro Celso de Mello, à época do mensalão, disse essa frase. Então, o que o PT fez? Com o mensalão, ele começou a comprar consciência de deputados e senadores. Ou seja, jogou na lata do lixo a independência e a harmonia, porque a partir do momento que você compra a consciência, cabe inclusive o debate democrático. Porque qual que é a ideia dessas instituições? Você tem o Poder Executivo e o Congresso, o Legislativo. E esses poderes vão se regulando, um vai dando as arestas, os exageros do outro poder, enfim, que nem a gente viu hoje muito com o Bolsonaro, né? O Congresso está sempre querendo cortar as asas do Bolsonaro. O PT, como odeia a democracia, como tem um instinto autoritário, o que fez? Beleza, vocês querem autonomia? Então vamos comprar a consciência de vocês e vamos acabar com essa harmonia e com essa independência. E nessa época, eu não me lembro da Folha vir com esses materiais defendendo democracia, mesmo depois do mensalão ter ocorrido. Não parece que na visão da Folha de São Paulo e de muitos jornalistas da imprensa, que eles tenham interpretado o mensalão como uma quebra de paradigma da própria democracia. Foi só o Bolsonaro, que não é de esquerda, assumir o poder, que agora todo mundo fala que a democracia está sofrendo risco, né? O engraçado é que até hoje o Bolsonaro não falou em nenhum momento de fazer o controle social da mídia, que é dar um cala-boca na mídia, certo? Você financeiramente começar a chantagear aquele órgão de imprensa que eventualmente fale mal do governo. O PT tentou fazer isso. E nesse momento, a Folha se preocupou em fazer um material exaltando a democracia, defendendo a democracia. Não me recordo. É o que eu sempre digo em vários vídeos. O que me irrita na imprensa é a relativização, porque isso é hipocrisia. Então, quando a esquerda faz qualquer coisa que afronte a democracia, que rasgue a nossa Constituição, sempre tem relativização, sempre passa a mãozinha na cabeça. Eles até fazem uma notícia mais lateral, sem muita repercussão dentro do próprio jornal, da própria revista. Não estão de evidência na capa, né, estando só como uma notícia lá perdida no meio do jornal ou da revista. Então, esse duplo padrão é uma coisa irritante. É claro que esse material surgindo agora, bem no momento de termos um governo de direita, que recado a Folha quer passar? O governo, seja de esquerda, é um risco para a democracia. Eu interpreto dessa maneira esse time que está surgindo aí, essa campanha da Folha em defesa da democracia. O objetivo das ações é mostrar para a geração o que foi aquele regime de exceção, seus horrores, a tortura sistemática, o desaparecimento dos adversários políticos, a cassação dos direitos fundamentais,
como o do voto direto, diz Dávila. Além disso, acabar com o mito do regime incorruptível e democrata. É difícil a gente bater o martelo e falar que não houve nada de corrupção, porque assim, acho que a corrupção sempre vai existir porque é da natureza humana, ser honesto e ser corrupto. Então você sempre vai ter pessoas desonestas e pessoas honestas. E como isso é da natureza humana, dizer que algum governo não teve nada de corrupção é mentira. A questão é o seguinte, o governo participou da corrupção ou foi uma pessoa de confiança do presidente que traiu a confiança dele e de forma autônoma fez algum desvio? Porque, por exemplo, no caso do PT, o que o Mensalão e o Petrolão mostrou foi o seguinte, não é que você teve lá um funcionário, um indicado político que ele, a revelia, foi lá e fez um ato de corrupção que o governo não soubesse. A Lava Jato, o Mensalão mostrou que não, o PT estava envolvido diretamente, ele tinha interesse em comprar a consciência do Congresso para conseguir passar a sua pauta. Então, essa é a questão. Pode ter tido corrupção no governo militar? Pode ter tido. Aí, mas a questão é a seguinte, teve aval dos generais? Eles estavam envolvidos ou rolou uma traição de confiança? É isso que a gente tem que ver, que o PT estava envolvido sim, ele se lambuzou. Onde tem roubalheira, infelizmente, a chance de ter o PT é enorme. E o volume roubado vai ser sempre assim exorbitante. Por exemplo, o caso da Alerj, né, que o Flávio Bolsonaro está sendo investigado pelas rachadinhas. Se eu não me engano, o valor que o Flávio Bolsonaro pode ter roubado foi de 1 milhão, 1 milhão e 700, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. O primeiro da lista, quem é? É um petista que roubou mais de 40 milhões, supostamente. Claro, a gente tem que sempre falar supostamente, porque ninguém foi condenado. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, onde tem roubalheira e que tem petista, eles estão sempre liderando lá o maior volume de recurso público roubado. Isso é lastimável. Então, é isso que a gente tem que saber distinguir. O que é corrupção com uma origem no governo e o que é uma corrupção de um ato isolado de um indicado cafajeste que ele foi lá e de forma autônoma tentou roubar mesmo o dinheiro para si e não para o projeto criminoso do partido. Essa diferenciação que a gente tem que fazer. Outra coisa, não me consta que famílias dos generais do regime militar tenham se enriquecido. Até porque se realmente as esposas, as filhas, enfim, se toda a família de um determinado general daquela época tivesse tido algum enriquecimento ilícito, posso ter certeza que depois de 85, quando acabou o regime, a imprensa exploraria absurdamente para acabar com a reputação desses generais. Mas isso não aconteceu. Se houve corrupção, temos que ver se tinha envolvimento dos generais, que pode não ter tido, porque, ao que me consta, ninguém se enriqueceu ilicitamente naquela época. Ao que me consta, tá? Porque, insisto, depois de 85 a imprensa voltou a ser livre. Tinha total autonomia para investigar. Certamente a imprensa tentou encontrar algum indício e não achou. Essa é a minha percepção. Aí continua aqui, né? Na economia, a ditadura adotou um modelo que, se teve momentos de euforia com taxas expressivas de crescimento, deixou a semente para hiperinflação, aumento da desigualdade e endividamento externo. Também favoreceu a corrupção em grandes obras públicas e gerou escândalos que só não foram mais divulgados em razão da falta de transparência do período. O que dá para perceber desse conteúdo novo aí que a Folha, em parceria com a Globo, vai exibir nos intervalos do Jornal Nacional? É óbvio que tem muito viés, sim. Em nenhum momento aqui eles reconhecem nenhuma coisa boa. É impossível qualquer regime, qualquer presidente, enfim, qualquer governo ser 100% ruim ou 100% bom. Então você vê que a Folha focou em destruir a imagem desse regime. E não que eu defenda o regime, mas não é possível que não tinha nada de bom nesses anos que teve o regime militar. Pô, o Brasil, a economia do Brasil explodiu, cresceu absurdamente. A qualidade do ensino público era muito bom. Todo mundo daquela época, meus pais, meus tios, enfim, estudaram em colégio público, passaram em boas universidades, porque naquela época a educação era boa. Então assim, não é porque você tinha um regime que tinha os seus autoritarismo, né, enfim, coisas que não deviam ocorrer, que tudo foi ruim. Então é totalmente enviesado sim, essa campanha, uma visão esquerdista, e a Folha podia muito bem falar, estamos fazendo aqui uma campanha de acordo com os nossos valores morais e ideológicos. Seria muito mais honesto. Mas assim, a gente vê que a hipocrisia continua. Os órgãos de imprensa no Brasil não se posicionam sobre o seu alinhamento ideológico e fica com essas fake news de que tudo que eles fazem é totalmente isento. É mentira. Lendo isso aqui você vê, só estão descendo a lenha. Não tem nada de positivo que eles citaram, pelo menos nessa matéria aqui. A partir do momento que você lê um órgão de imprensa que você já conhece o seu viés e é autodeclarado, você já sabe que você já vai entender que eles vão puxar mais a sardinha pro lado da esquerda e menos pro da direita, mas sabendo disso, pelo menos você não se sente otário lendo uma ideia da reportagem. E isso nos Estados Unidos já acontece, e eu acho que é muito bom. Não sei se vocês concordam. Bom, pessoal, é isso. Deixem aí os seus comentários, né, o que vocês acharam dessa campanha que a Folha vai lançar. E se vocês concordam ou discordam com o que eu falei, compartilhem o vídeo, se inscrevam nas minhas redes sociais e até a próxima.